Então, hoje, 27 anos depois daquele início, nós passamos por muitos estágios evolutivos dentro dessa sistematização desse conhecimento, porque é um conhecimento que quando ele chega, ele é espontâneo, bruto, natural. Ele não é sistematizado pela nossa mente. Então, para nós foi um processo muito importante a gente chegar a compreender como deveria ser sistematizado o nosso sistema para que ele tivesse uma proposta terapêutica clara, né? Foi uma batalha, a gente não tinha noção de por onde ir. Até que a própria floresta nos revelou essa compreensão, no sentido de deixar claro para nós que aquelas flores com as quais nós estávamos trabalhando, elas já estão sistematizadas dentro da natureza. Elas têm o seu lugar, elas têm a sua relação dentro de um sistema, de um ecossistema, de um bioma. E isso é que é o fundamento. Então, qual foi a nossa parte? Enquanto pesquisadoras, foi decodificar aquela sistematização da natureza vegetal e reinos intermediários para uma linguagem terapêutica. Esse tem sido, não vou dizer que foi porque o processo ele não termina. Então, esse tem sido o nosso trabalho, a decodificação da sistematização da informação que vem do reino vegetal e intermediários para nós através das flores, inflorescências. Então, isso foi um processo muito importante. Nós conseguimos, assim, vamos dizer assim, classificar os florais em diversas linguagens, que eram linguagens terapêuticas que estavam mais próximas de nós, né? Então, a primeira grande classificação, ela veio mesmo da ordem da natureza, como que as flores, as plantas estavam organizadas na natureza, como isso se referia ao nosso espelhamento interno daquela ordem. Porque é isso, é como se fosse um espelho. Dentro de nós, a gente espelha aquela ordem e aquilo se torna uma referência de equilíbrio, de harmonia, de desenvolvimento, de autoconhecimento. Então nós identificamos esses 3 grandes grupos da natureza, ali do nosso bioma, onde nós estávamos trabalhando, que era o grande grupo da Mata Virgem, na floresta primária, o outro grupo que se chama Capoeira, que é a floresta secundária, e o grupo das plantas cultivadas. E esses 3 grupos, eles têm seus subgrupos, né? Dentro da Mata Virgem você vai ter grande árvore, cipó, epífita, arbusto, fungos e por aí vai. Temos vários grupos, temos os 3 grandes grupos e temos os subgrupos. Esses 3 grandes grupos, a nossa decodificação terapêutica nos revelou um caminho de compreender que dentro de nós eles são espelhados em 3 níveis também diferentes, que é o nosso nível mais original, aquele nível onde a gente se pergunta: quem sou eu? O que eu vim fazer nesse mundo? Né? Qual foi o atributo que eu trouxe, o que eu vim ensinar, o que eu vim aprender?
Então, essa é uma informação muito original, que quando a gente é criança, ela é muito viva em nós. À medida que a gente vai sendo enquadrado dentro de um modelo social, de uma estrutura, a gente vai se distanciando da nossa própria informação original para se encaixar em espaços pré-determinados. E esse processo, ele causa muitos impactos no nosso ser. E esses impactos, eles necessitam ser processados para conseguir regenerar o nosso campo interno, para que a nossa natureza original ela possa se manifestar. Então, nesse já é outro nível, é o nível do processamento dos impactos, que aí ele espelha a floresta secundária, as plantas da floresta secundária. E nós ainda temos esse terceiro nível, que é o nível do nosso autocultivo consciente, que aí já vem para o consciente. É o meu comportamento voluntário, é a minha escolha, é a minha escolha por um aprimoramento, ou o contrário, a minha escolha por um desleixo com a minha própria vida. Essas escolhas, elas estão no nosso dia a dia. A cada instante nós estamos fazendo escolhas. E essas escolhas determinam a nossa saúde, a nossa felicidade, a nossa realização, tudo isso, né? Então, as flores cultivadas, elas têm um percurso de existência que elas vão ser espelhadas por esse nosso nível do autocultivo consciente. E aí, esses três níveis juntos, eles vão interagir dentro de nós para constituir um processo mais harmônico e equilibrado dentro da nossa evolução, do nosso autoconhecimento, da nossa realização. Então, esse foi o primeiro passo que nós demos dentro da classificação dos florais. Depois nós fomos por vários outros caminhos, né? Nós temos a classificação dos arquétipos, dos elementos, dos chakras, mas aquela que se revelou para nós como sendo a segunda classificação, que também tem que constitui também esse fundamento básico, foi a classificação dos elementos, né? Fogo, ar, água, terra, porque isso também nos irmana a toda a natureza, porque tudo na natureza é fogo, ar, água e terra. Então, esse estudo muito profundo mesmo, porque aí a gente vai descobrir que cada uma pessoa, ou cada um ser da natureza, né, cada uma planta, cada um animal, ele tem a sua própria constituição elemental. Não somos todos iguais. Somos iguais num sentido, né? Mas somos diferenciados. Então, dentro dessa diferenciação está a nossa individualidade. Por exemplo, uma pessoa, ela é mais água. Ela tem uma natureza receptiva, feminina, fluente, delicada. Outra pessoa, ela é mais fogo. Ela tem uma natureza mais ativa, mais criativa, mais alegre, né? Efusiva. Assim, a relação entre esses elementos que estão todos presentes em nós, como que a nossa terra se relaciona com o nosso fogo, como que a nossa terra se relaciona com o nosso ar, isso tudo trabalha, manifesta a nossa personalidade e trabalha o nosso processo evolutivo, né?
o nosso aprimoramento. Se a gente se sente desequilibrado e a gente tem essa consciência de que nós somos elementos em interação, nós podemos dizer: o que está acontecendo comigo? Estou desanimado, acho que o meu fogo está muito baixo, eu estou precisando ativar o meu fogo, eu preciso de ar para ativar o meu fogo, né? Então, o que é ar para nós? Ar é consciência, né? Fogo é espírito, é essência. Então, essas coisas são muito importantes. Isso é que a gente chama de autoconhecimento. Da gente poder ser uma pessoa que a gente está no mundo e a gente não se sente perdido. A gente não se sente à toa. A gente tem uma direção que não é alguma coisa externa que vai nos dar essa direção. Essa direção emana de dentro de nós, da consciência que nós temos de quem somos, né? Então, essa classificação dos elementos, ela também se revelou para nós como uma base muito importante para trabalhar com os florais da Amazônia. Porque então nós temos as flores classificadas segundo a sua posição na natureza, que é a parte 1 do nosso curso, que é essa que eu falei, da mata virgem, capoeira, cultivadas, e temos a parte dos elementos. Então temos as flores dominantes em fogo, em ar, em água, em terra, e como esses elementos se combinam dentro de cada uma flor daquela, tudo isso compõe a base do nosso sistema terapêutico.